E até agora, só o Brasil acionou essa lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. Canadá e México, por exemplo, optaram por retaliações. A União Europeia, Japão negociaram seus acordos e a Índia não conseguiu nada também. Ganhou aí uma tarifa de 50% para chamar de sua. Quem traz os detalhes ao vivo de Londres é o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Américo, essa postura do Brasil pode mudar os rumos das negociações de outros países, inclusive, querido? Muito bom dia. Olá, Vitor, muito bom dia para você, uma excelente sexta-feira para você e todo mundo que nos acompanha. A posição do Brasil, per se, não vai mudar o comportamento de outros países, mas pode abrir caminhos para que o Brasil e outras grandes economias comecem a tratar com mais ênfase o comércio bilateral. Isso, de fato, nós já temos inclusive sinais de que está acontecendo, com conversas até frequentes agora entre os líderes do Brasil, da Índia, que, como você mencionou, agora também sofre com uma tarifa de importação de seus produtos de 50%, parte dela é uma motivação política também. Então, Brasil, Índia, China, a própria Rússia, que hoje enfrenta muitas sanções, são países aí que começam a discutir uma maior complementariedade comercial dos seus produtos, ou seja, o Brasil tentando ampliar os seus mercados, inclusive para essas grandes economias, já tem excelentes relações com a China, por exemplo, mas também existem outras oportunidades. A Índia negociar mais com a China, negociar mais com outros países. Essa é uma tática que muitos desses países, inclusive outras economias menores, vão começar a procurar para tentar diminuir, inclusive, a sua dependência dos Estados Unidos. A gente notou, no entanto, Vitor, que os países reagiram de formas diferentes a essas tarifas americanas. A principal consideração é a exposição que as economias de cada país têm à economia americana. Quanto mais expostos eles estão à economia americana, quanto mais eles precisam vender os seus produtos para os americanos, menos poder de barganha eles têm para poder enfrentar essas tarifas americanas. Você mencionou alguns países aí que são muito importantes. Vamos lembrar de alguns deles. México e Canadá têm excelentes relações comerciais, ou tinham excelentes relações comerciais, excelentes parcerias com os Estados Unidos e tinham, inclusive, um acordo de livre comércio. Tinha o acordo original da NAFTA, depois ele foi renegociado por desejo do Donald Trump no seu primeiro mandato, acabaram fazendo um acordo comercial de 3 lados, Canadá, Estados Unidos e México, renovado, e agora o Donald Trump torpedeia esse acordo que ele mesmo fez com essas tarifas. Só que Canadá e México têm pouco poder de reação, porque eles dependem muito das exportações para o grande vizinho deles, os Estados Unidos. O Canadá chegou, inclusive, a aplicar tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos, mas está começando a recuar. O primeiro-ministro Carney está voltando atrás, por exemplo, dizendo que ele quer abrir mais espaço para outras negociações com os Estados Unidos, porque eles não têm esse poder de barganha. O México, menos ainda. O México, desde saída, está tentando fazer algum tipo de negociação e também sob uma pressão política muito grande, inclusive por conta da atuação dos cartéis de narcotraficantes no México, que acabam levando, por exemplo, fentanil para os Estados Unidos. Outras economias que têm muito mais força puderam bancar e bater de frente com os Estados Unidos. A China, por exemplo, que ameaçou retaliar os Estados Unidos depois do presidente Donald Trump ter feito ameaças de impor tarifas de 145% aos produtos chineses. É para acabar com qualquer comércio entre as duas maiores economias do mundo. Pequim retaliou e aí os dois foram para a mesa de negociação. O Donald Trump basicamente piscou. Naquele momento é que ele ganhou aquele apelido de taco, né? Trump always chicken out, ou seja, o Trump sempre recua. Depois, com economias menores, ele não tem recuado. Mas na questão da China, por exemplo, ele voltou atrás e os dois países, neste momento, estão negociando. Tem um prazo até outubro para eles tentarem fechar e nós vamos torcer para que eles fechem, porque são economias muito importantes, têm um impacto muito grande em vários setores da economia global e que eles fechem algum tipo de acordo. Até lá, no entanto, os produtos chineses já estão enfrentando uma tarifa de 30% dos Estados Unidos, que não existiam antes. Então, uma tarifa que é bastante alta. Não inviabiliza o comércio entre os dois lados, mas é muito alta. E no meio do caminho, nós tivemos países que não têm toda essa exposição aos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, e que tentaram o diálogo, como os Estados Unidos não abrem o diálogo porque é uma questão política,
essa imposição das tarifas do presidente Donald Trump. Então, o Brasil está estudando essa questão das tarifas retaliatórias e da lei da reciprocidade, que, como o próprio presidente Lula falou, e a gente deu agora há pouquinho, ele ainda vai esperar, ele não tem pressa em ampliar isso. Mas o Brasil tem menos exposição. Claro que as tarifas são péssimas para vários setores da economia, para o emprego, por exemplo, mas não tem a exposição de um México. Outros países ou grupos teriam como enfrentar mais os Estados Unidos e também não têm uma exposição com a mexicana. Então vamos dar um exemplo muito importante da União Europeia. A União Europeia é uma grande economia, não depende assim tanto dos Estados Unidos e acabou tentando fazer um acordo. Sequer bateu forte na mesa. A Comissão Europeia acabou fechando um acordo que é ruim para a União Europeia. Vai aumentar de 2% para 15% as tarifas sobre os produtos europeus. Inclusive, o presidente da França, Emmanuel Macron, reclamou muito disso, dizendo que a União Europeia tinha que ter tido mais princípio e tinha que ter enfrentado o Donald Trump, inclusive porque ele está devastando aí qualquer regra do comércio internacional. Mas a Comissão Europeia não entendeu dessa forma, acabou fazendo um acordo que não é bom para os europeus, mas pelo menos evitou tarifas ainda mais altas, que poderiam chegar aos 30%. Então, a gente vê um mundo reagindo de formas diferentes, de acordo com o potencial da sua economia e o potencial de barganha que eles podem ter ou não com os Estados Unidos. Agora, essa posição do Brasil, embora não vá influenciar outros países, vai abrir mais caminhos para grandes economias voltarem a falar e tentar aumentar o comércio entre eles. A Índia, por exemplo, que também levou uma tarifa de 50%, está procurando muitos outros mercados. Inclusive, o primeiro-ministro Narendra Modi vai à China esse final de semana para uma outra reunião, mas vai conversar com Xi Jinping sobre justamente isso. Como é que essas duas grandes economias asiáticas podem tentar resistir a essas intempéries na economia global. Obrigado pelas informações, Américo Martins falando ao vivo de Londres.